estamos nós para mais uma semana de emissões do nosso programa. Olá, minhas meninas, boa tarde. Estamos cá todos e com muitas histórias para contar. Aliás, começamos já a apresentar uma história que eu tenho a certeza que será inspiradora para todos os que nos acompanham, porque a vida do meu primeiro convidado mudou por completo depois de um acidente e ele aprendeu a viver de modo, eu diria, de modo novo. Olá, Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Pedro, antes de mais, eu acho, antes de falarmos do acidente, há que conhecer um bocadinho da vida do Pedro até aí. Porque para já nasceu num contexto um pouco diferente daquele que é habitual. A família tradicional, não é? Sim. Sim. Quer-me contar um pouco como é que foi essa infância? Foi uma infância, digamos que eu até poderei dizer feliz dentro das circunstâncias e que foi passando, porque eu tenho muito orgulho nas minhas raízes. Quantos irmãos? Somos ao todo 8. 8 irmãos. Mas viviam os 8 juntos? Não. 4 em Coimbra e outros 4 no Porto. Mas isso quer dizer que então, no caso, o Pedro cresceu com quem? Eu cresci com a minha avó, fui criado pela minha avó e cresci com mais 2 dos meus 7 irmãos. Exatamente. Exatamente. Portanto, vocês foram crescendo deste modo. O certo é que o Pedro também decidiu cedo começar a trabalhar. Enfim, a família era uma família humilde, mas o Pedro também quis ganhar a sua independência muito cedo. Sim, ganhar uns tostõezinhos. Ganhar uns tostõezinhos, ajudar a avó nas contas, não é? Exatamente. E esse percurso foi um percurso que se fez de forma bastante rápida, ou seja, este percurso profissional. Não, eu comecei primeiro como fazia uns recaditos aos vizinhos, depois trabalhei, eu comecei com 10 anos de idade, depois ajudava um senhor que era pintor, fazia lá vários serviços. Depois fui sempre subindo, porque ia estudando e fazendo esses trabalhos ao mesmo tempo. Fui subindo até chegar ao ciclo preparatório, ao atual 6º ano da minha, portanto, do percurso que eu fiz escolar, exatamente. Mas mesmo depois, profissionalmente, à medida que os anos iam avançando, e o Pedro, porque é enfim, deve ter sido sempre uma pessoa muito dedicada, que gosta de aprender, muito curioso, muito. E que se empenha a fundo em qualquer trabalho que faz, a verdade é que foi crescendo profissionalmente e foi tendo sempre oportunidades de ter cargos com cada vez mais responsabilidade. Sim. Chegou a um patamar de muita responsabilidade. Um patamar muito bom, que começou a partir dos 14 anos de idade, onde eu começo lá mesmo por baixo, como ajudante de distribuidor. E chegou depois até onde? Cheguei até chefe de vendas, foi o cargo mais alto que eu desempenhei, da Zona Centro e Parte Norte. Nessa altura já estava casado ou já estava a fazer vida com a sua esposa? Sim, eu ainda era inspetor comercial quando casei com a minha... Com a sua Luísa. Com a minha Luísa, exatamente. Com a sua Luísa. Casou com que idade, Pedro? Eu casei com 20... Ora bem, eu estive um ano à experiência. Gosto deste de um ano à experiência, sim. E depois casámos, devia ter perto de 25 anos. Perto de 25 anos. Sim. Herdou, nessa altura, um enteado, com quem sempre teve uma relação espetacular. Bem. E, entretanto, tiveram a vossa filha. Sim, a Sara. Exatamente. Que não tarda muito, faz 18 anos. É verdade. Bem, isto para nós percebermos que, num determinado momento da sua vida, tinha uma vida bastante estável, não é? Financeiramente, economicamente, em termos familiares, estava tudo a correr muito bem. E há um dia em que está a fazer o quê quando acontece este acidente? Eu estou a colaborar num projeto solidário que envolveu Portugal inteiro, Limpar Portugal 2010, e estou, portanto, já mesmo no dia 20 de março, estou nessa ação, como um dos coordenadores, a ajudar a separar o lixo, e às 2x3 começa a chover. Eu olho, estava destacada a polícia lá para aquele lugar,
Mas porque vocês tinham caminhões que recolhiam lixo, Sim, etc. Era preciso tornar ali trânsito? E que deixavam, e era preciso regular o trânsito. Muito bem. Eles, ao saída dos terrenos, tinham que ser orientados. Ser orientados porque têm uma marcha lenta. Okay. E aquilo era uma reta enorme. Eu comecei a ouvir um barulho assim esquisito, os carros a derrapar, e olhei e não vejo a polícia, entrei em pânico, digamos assim. E resolvi, eu perguntei onde é que estavam, tinham saído, ok, se calhar tinham alguma urgência, mas ali também era uma urgência, e fui tentar, estava super identificado. Resolveu fazer o lugar dos polícias. O lugar dos polícias. Ou seja, orientar o trânsito para ter a certeza que não acontecia ali nenhum acidente com a saída dos caminhões. Exatamente. Então onde é que o Pedro foi apanhado? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu mandava parar os carros, ia ao eixo da via, agradecia, mandava sair o caminhão arrancava do terreno para a estrada, eu depois ficava no lado contrário. Ao trânsito. Exatamente, para dar seguimento ao trânsito, voltava para o sentido contrário, 1 vez, 2 vezes, até que não sei se portanto se foi o quarto, também não interessa para o caso, penso eu. O carro para um carro, eu agradeci, ia para dizer mais qualquer coisa, só ouço um estrondo enorme atrás do carro e quando olho assim de lado, assim de repente, só vejo um carro em cima de mim, passou um traço contínuo, me atirou, segundo dizem os relatórios, 15 metros polar, estima-se que a 80 km horários. Fiquei completamente... Tem memória disso? Ou seja, tem memória de estar no chão? Tem memória deste embate? Eu acho que os primeiros segundos só, que é aquele que foi o espaço em que eu queria aquilo que eu tenho aqui na memória, que eu queria mexer para que as pessoas não desistissem de mim e que vissem que eu estava vivo. Porque eu queria me levantar e não conseguia. Eu estava todo politraumatizado. Aliás, eu gostava que o Pedro nos dissesse isso, nos dissesse quando chegou ao hospital, qual foi, claro que não estava consciente para fazer a descrição, mas depois ficou a saber em que estado é que chegou. Em que estado é que chegou? Eu cheguei na escala, aquilo tem um nome, que é a escala Glasgow, que vai de 0 a 15. Eu cheguei em 13 com dor severa, com hemorragias cerebrais. Tinha hemorragias cerebrais, tinha várias partes do corpo partidas. Sim. Estava feito um fratura fanico. exposta desta perna, que depois ficou em arco, mas até fica estético. Vendo do lado positivo é diferente, não é? Esta é mais imaginativa. Exatamente. Portanto, entrou num estado muito, muito grave e sem saber qual é que seria o prognóstico dali para a frente. Nem sequer tenho noção. A única coisa que eu tenho noção, 2 asneiras que eu fiz. A primeira foi eu querer reconhecer a minha filha e eu saber que era a minha filha que estava... Saber que era a minha filha, não. Eu saber que era alguém que me dizia muito, só que eu não conseguia dizer... Não conseguia lembrar-se quem era. Não conseguia lembrar-me quem era. Que aflição. E eu depois, mais tarde, quando lembrei isso, para mim foi um desgosto enorme. Claro. Porque é a minha filha, algo meu... Ela tinha 10 aninhos, não é? Tinha 10 aninhos, sofri imenso. E depois uma noite também que eu fiquei esterolcado e comecei eu acho que foi aí um bocadinho logo... Começa ali parte da viragem, que eu tirei os tubos todos, desentubei-me, eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. Depois vieram os enfermeiros para me agarrar e eu tive também noção que empurrei-os, caíram pelo chão fora. Só me recordo de sentir uma picadazita. E apagou. E apaguei isso. Mas isso é muito comum, haver uma desorientação tal que depois a pessoa faz coisas que obviamente na sua plena consciência não o faria, não é? Claro que não. Olhando para este, ou seja, para este homem que entrou naquele hospital, que era um homem já completamente diferente, era o facto de estar politraumatizado, ter a sua saúde por um fio, e depois, eu não sei quanto tempo depois, é que o Pedro ganhou consciência do quão estava diferente e o seu corpo não lhe obedecia. O seu olho não lhe obedecia, a sua fala não obedecia, parece que ninguém o queria acompanhar. Eu tenho uma história muito engraçada em relação a isso. Eu ainda estava no hospital,
já não sei há quantas semanas lá estava. Mas eu pedi o telemóvel e não queria dar o telemóvel. E eu pedi sem Mas o falava, cartão. consegui falar alguma coisa? Assim, Mal, mas sim. muito mal. E eu queria para jogar o jogo do Tetris para treinar o cérebro. Porque eu queria treinar o cérebro, eu não queria estar queria saber, porque eu perdia-me, não conseguia lembrar das coisas. E então o Tetris, que é encaixar as pecinhas, eu estava ali eu acho que foi ali que começou a minha recuperação, porque eu tenho, recordo-me do médico que andava a fazer a ronda, que me perguntou: "Oh Pedro, tu mesmo o que é que está a fazer com o telemóvel?" Tenho assim uma vaga ideia, e eu disse: estou a treinar o meu cérebro. É esta recordação que eu tenho. Na verdade, a recordação que tem é de alguém que, ainda sem saber como, procurou logo começar a lutar pela sua recuperação. Sim. O Pedro nunca aceitou que estava condenado àquele estado em que se encontrava naquele momento. Não. Deve ter feito milhentas de terapias diferentes. Sim. E consultas de tudo e mais alguma coisa, como se costuma dizer. Sim. Isso eu já estou... Eu ainda às vezes, quando vou às análises, fazer análise e fazer consultas de rotina, pergunto: posso espetar a agulha? Eu já sou um crivo. Posso espetar a agulha? Já sou um passador, olha, espete lá mais uma vez, não é? Exatamente. É um bocadinho por aí. Sim, foi preciso... claro que aqueles primeiros tempos são tempos muito difíceis, porque eu olho em frente e a vista não está. Eu quero andar com as muletas e o peito dói-me, porque eu tive também uma fratura na coluna e quase que não posso mexer. Tenho que estar dependente das pessoas. Estava dependente da sua esposa para cuidar de si, de quem estava perto de si? Da minha esposa e da minha mãe, que me lavavam, mexiam pronto, que me davam... E faziam higiene, tudo, ou seja, sentia que estava mesmo... Sim, sentia-me muito em baixo, porque, caramba, porque é que eu a fazer o bem, porque é que me aconteceu isto? Aconteceu-me isto, eu a fazer uma ação de respeito pelo ambiente, acontece-me isto. Isso. Quanto tempo depois é que o Pedro já tinha um bocadinho de autonomia, ou seja, já conseguia, por exemplo, fazer a sua higiene, mais ou menos orientar as suas coisas mínimas, não é? Porque em termos de incapacidade ficou com uma incapacidade bastante elevada, mas eu digo, estar funcional. Quanto tempo, Pedro? Cerca de um ano, mais ou menos. Um ano? Um ano. Porque depois tive o acidente, como não pude ser logo operado, só fui operado passado 3 ou 4 meses, e depois ainda houve o pós-operatório também doloroso. Mas foi uma operação ao quê? Ao joelho? Sim, tiveram que me pôr um ferro dentro do osso para que a perna pudesse ficar colada. Estou a dizer colada, é um número... Sim, é um termo, só para as pessoas perceberem. Isso foi super doloroso. Hoje, por exemplo, não posso correr, nem me posso ajoelhar, mas pronto, mas posso andar. Mas pode andar e está funcional. Agora vamos aos desafios, porque isto, parece que eu estou a dizer uma coisa que não foi um desafio, que foi um desafio gigante à sua saúde. Mas tinham outros ainda para ter que enfrentar, nomeadamente responsabilidade deste acidente. Conseguiu que a pessoa responsável pelo acidente efetivamente, enfim, assumisse aquilo que fez? Não, foi muito triste, porque eu não era capaz... nos primeiros tempos, ainda quando eu não estava bem, eu sei que fez alguns telefonemas de circunstância, presumo eu, que tenha sido para saber se eu morri ou não faço ideia. Depois, já quando eu estava em casa, fez 1 ou 2 telefonemas, e depois um dia escreveu uma carta, e depois uma carta toda que eu... Mas não pôs sequer um processo em tribunal a responsabilizar esta pessoa? As atenções estavam todas centradas na minha recuperação. Claro, e fomos, entre aspas, negligentes, deixámos passar o prazo de 6 meses. Nem uma multa por passar o traço contínuo a senhora... Não teve nada? Teve. E eu pergunto, em relação neste caso, a pessoa responsável pelo acidente, nada aconteceu. Em relação à seguradora, conseguiu-se que fosse feita aqui justiça ou não? Depois, isto parece... Depois, digamos que a RE foi a companhia de seguros. E foi preciso andar 5 anos e 7 meses
para que as coisas fossem minimamente esclarecidas, atenuadas minimamente. Tive que chegar, porque a sanidade mental já era tão pouca, porque depois não era já só a minha sanidade mental, era a minha sanidade mental e da minha família também. E tive que chegar a um ponto de dizer, ok, vamos fazer um acordo, porque senão eles vão recorrer para o Supremo e depois fazem estes jogos de pressão. E as coisas não funcionam. Às vezes vencem as pessoas pelo cansaço, não é? Às vezes vencem as pessoas pelo cansaço. Mas para além destes desafios, ainda há um outro, porque olhando para o trajeto de vida do Pedro, o Pedro passou aqui por algumas coisas que realmente, ou a pessoa tem, como eu costumo dizer, uma cabeça bastante forte e aguenta, ou às tantas manda a toalha ao chão e diz, olha, acabou, já não estou para isto. Sim. Foi quando procurou, então, voltar ao seu trabalho, não é? Porque teve um período ausente, estava de baixo, não tinha condições, mas depois voltar ao seu trabalho, ser reintegrado na empresa. Sim. E isso não correu nada bem. Não. Eu já tinha feito um processo, já estava quase num processo de aceitação das minhas limitações concluída, e quando tento voltar ao trabalho... Para as mesmas funções ou para outras? Eu ia para as mesmas funções, das quais saí, das quais sempre fiz devidamente. Claro. E quando eu lá cheguei, foi, além da indiferença que tiveram para comigo, pronto, mas eu ia, até compreendi, se calhar já não me viam como já não me viam há 3 anos, até pensei eu... pensar que estavam esquecidos. Sim, e depois foi... Quando eu tenho a primeira reunião, foi proporem-me uma despromoção, baixar de chefe de vendas para a categoria de vendedor, reduzirem-me o ordenado num balúrdio, tirarem-me todas as regalias que eu tinha e mais algumas e e darem-me funções para as quais eu nem sequer tinha noção nem informação para... Já, no fundo, o que lhe propunham ali era uma humilhação. Sim, exatamente. Uma palavra era uma humilhação, não é? Humilhação. E enquanto ali esteve neste processo, eu li no livro, e é curioso porque cada vez mais ouço relatos disto, pessoas que sofrem bullying no trabalho. Aliás, ainda há pouco tempo eu escrevi um artigo para a minha plataforma sobre isto, porque há muitas pessoas a passarem por isto, e o Pedro passou ali um verdadeiro calvário. Muito grande. Cada vez que ia para a empresa é como quem vai para... Sim. Foi muito complicado, porque eu... Às 2x3 eu não aceitei, mas com todo o respeito expliquei porque é que não aceitava. As funções que me queriam dar, e começam por não me dão trabalho para fazer, dão-me uma mesa redonda, isso é horrível. 2 ou 3 papéis de fotocópia, uma caneta, computador, não cai nada ali durante o dia. Nada para fazer. Como viram que eu estava a aguentar, entre aspas, sabe Deus... Esta pressão, vão para o plano B. E o plano B deles, que eu chamo plano B, entre aspas, foi começarem a dizer-me, Pedro, onde é que está? Estou na delegação em Coimbra. Então vá para uma reunião para o Porto, dentro de 1 hora e pouco. E eu ia para o Porto. Chegava ao Porto, quem é que me mandou para aqui? Vá-se embora para Coimbra. Eu chegava a Coimbra, Pedro, esteja amanhã aqui em Lisboa às 8 horas da manhã. Estava lá às 8 horas da manhã na sede, estava lá o dia todo. E ninguém sabia o que é que estava lá a fazer? E ninguém sabia, perguntava, mas não tem que aguardar, o Pedro tem que aguardar. E chegava ao final do dia, olha, Pedro, já não é preciso, pode-se ir embora. Ou seja, isso quer dizer, não há outra palavra, eu estou aqui a procurar uma palavra mais pomposa, mas não vou me procurar. É gozar com as pessoas, sim, é levá-las à exaustão mental, porque às tantas a pessoa se sente-se tão humilhada, tão desgastada, que acaba por vir embora com uma mão à frente e outra atrás, que é o que se pretende normalmente. Sim. Que não sei se foi o que aconteceu consigo ou se conseguiu negociar alguma coisa na saída, Pedro. Eu dei-lhes... Eu cheguei a uma altura, eles deram-me umas migalhas já no final, porque e o Pedro já... eles cansaram-me de uma maneira tão grande. Eu explico isso tudo no livro. Sim, tenho orgulho daquilo que, inclusivamente daquilo que me passou, mas que se calhar passa a qualquer ser como um mortal, no meio de tantas atrocidades.
E eu, na altura, eu entreguei tudo. Ficaram lá com milhares, mas eu tinha... Mas manteve a sua sanidade mental? A minha sanidade mental e tinha a minha família que eu queria preservar. Eu não queria ser visto pela minha família como uma pessoa horrível, não é? Mas não queria abdicar dos seus valores e dos seus princípios. Nunca, sim. Se esta é a forma de funcionar desta empresa, mas eu também, ao Pedro, eu cada vez acredito mais que aquilo que se planta nesta vida é o que se colhe. Sim. Portanto, é assim, as ações ficam para quem as pratica, um dia viverão nas suas vidas aquilo que fizeram aos outros. Mas eu perdoei-lhes, perdoei a toda a gente. Está tudo perdoado, mas Deus também depois trata do assunto. Eu nestas coisas sou terrível, não é? Só porque acho que é de uma tremenda injustiça e de uma falta de sensibilidade imensa. Uma pessoa vem de um acidente, está a procurar reintegrar-se, não é humilhando e maltratando esta pessoa que nós a vamos ajudar. Além que estamos a dar um exemplo para os outros funcionários, que significa muito, não é? Às vezes era bom que as empresas pensassem nisto. Agora deixa-me perguntar-lhe outra coisa. Quando o Pedro, depois de sair desta empresa, faz milhões de tentativas de entrar no mercado de trabalho e todas as portas se fecham, porque em Portugal ainda há muito preconceito em relação a quem é diferente, seja lá qual for o tipo de diferença, acaba por avançar e criar o seu próprio negócio. Muito modesto, a arrancar devagarinho, mas aí tem as suas t-shirts ou camisolas, aliás traz uma vestida, amigas do ambiente. Isso, a Camlo, que tem até o slogan Adapt Yourself, que é adapte-se. Como o Pedro fez toda a vida, desde este acidente, não tem feito outra coisa, não é? E que esta marca tem a particularidade de, além de ser feita em Portugal, eu escolher os fornecedores que respeitem o meio ambiente. Escolhi tudo a dedo, não quero nada que venha do estrangeiro, com todo o respeito. Quero ter a certeza que é bom e é amigo do ambiente. Exatamente, e que é amigo do ambiente. Neste momento, a minha marca, a Camlo, tem, já é a segunda estação que estou a fazer. Tem poucas peças e aquilo que eu também digo é que eu vendo qualidade e não diversidade. E quantidade. É por aí, porque eu gosto de levar uma peça ao cliente final, uma peça esplêndida, boa. E não tem umas que são feitas em algodão... Algodão orgânico. Algodão orgânico. Que são as t-shirts. O algodão orgânico, que é muito amigo do ambiente, além de ter a particularidade de que é antialérgico e na sua confecção, portanto, a água que é gasta entre o algodão normal, o algodão tradicional e o algodão orgânico, é 10 vezes menos... Já uma poupança de água também. Uma poupança de água enorme, precisamente. É muito curioso porque... É curiosa a sua história, eu acho que tem uma história maravilhosa, por isso eu recomendo a toda a gente este livro, que eu já vou mostrar que é um livro... Então, para quem estiver a passar uma fase menos boa, vê tudo o que o Pedro atravessou e percebe que se calhar tem mais capacidade do que julga. Mas o Pedro, que foi... A sua vida mudou no dia em que tem um acidente, onde está a fazer uma ação de respeito pelo ambiente, e a sua vida dá uma volta enorme e recomeça a viver com uma empresa, de novo, amiga do ambiente. Isso. É curioso, não é? Verdade. É curioso como é que a vida nos conduz assim. Sim. Eu sempre tive muito respeito pelo ambiente e continuarei a ter, porque se nós não formos tratando daquilo que é nosso, às 2 por 3 não... Sim, não há nada, não há nada. Eu cada vez mais... Irrespirável. Cada vez mais faço um trabalho nesse sentido, porque eu acho que realmente e todos devemos fazer. Agora, a empresa tem este nome Camlo, não é? Camlo. Camaleão. Exatamente. Camaleão porquê? Porque isto foi tudo muito pensado. O camaleão porquê? Porque é um animal também com a capacidade de se adaptar a todo o ambiente, a todos os ambientes. Sim. Porque imaginemos que está aqui um camaleão, a Fátima passa e ele muda logo as suas cores para se dissimular e para se adaptar. E é um bocadinho a minha história de eu ter também que me adaptar. Isso. O Pedro é o camaleão. Sim, exatamente, é isso mesmo. Oh Pedro, o que é que sentiu quando viu chegar ao mercado este livro que se chama Estava Morto, mas não estou? E não está, e é um belo livro, diga-se de passagem. O que é que sentiu quando viu este livro chegar ao mercado? Uma gratidão muito grande. Aliás, o lançamento foi ontem e eu tive muito orgulho.
arrastou, encheu um cineteatro com uma capacidade para 300 pessoas. Tive gente de todos os pontos do país presentes na minha causa. E a gratidão é tão grande porque eu consigo, pela primeira vez, eu não sou, como eu costumo dizer, não sou Deus, nem pouco mais ou menos. Nós Mas aquilo que eu tento, e este livro foi escrito e eu resolvi expor aqui a minha vida neste livro, para servir, entre aspas, como exemplo, para que as pessoas nunca desistam. Conto aqui várias histórias e depois aqui o final, digamos que deste livro é efetivamente para que as pessoas acreditem nelas próprias, que é o principal, assim como eu também tive que acreditar. Façam a aceitação. Porque também sem a aceitação... Façam o perdão, que é uma coisa que o Pedro fala muito no livro. Isso. E aceitar como nós sermos, como nós somos, perdão. Exatamente. E ter uma capacidade de resiliência, ser muito resiliente, nunca desistir. E se nós, e aqui a ilustração, se me dão licença, a ilustração tem aqui precisamente uma luzinha. E porque esta luzinha tem uma razão de ser. Nós podemos estar muito atrapalhados, às escuras, mas se nós pararmos um bocadinho e deixarmos de estar em piloto automático e ficarmos no momento, há sempre uma luz. É verdade. É verdade. É verdade, é uma mensagem forte deste livro, mas muito bem conseguida. Eu dou-lhe os parabéns, Pedro. Muito obrigado. Confesso que gostei muito, não só da sua história, mas também do seu livro. E, acima de tudo, perceber tudo aquilo que soube encaixar neste trajeto e o cuidado que tem de passar essas lições a quem está perto de si, que eu acho que isso mostra a sua generosidade. É mesmo sua. Pedro, muitas felicidades, muita saúde e muito obrigada por ter vindo. Um grande aplauso. Muito bem. Então vamos lá aqui ao nosso passatempo, que hoje ainda